Quando a gente olha para o Brasil, quais são os comportamentos que são associados ao brasileiro? Às vezes um povo que você vê que é vitimista, que tem um jeitinho, que passa a perna em cima dos outros, que não tem muito a ver com estudos. Existe esse conceito, né, que é quase que enraizado sobre a forma como a gente vê a nossa sociedade. Mas aqueles que assumem posições de poder, naturalmente, são um reflexo daquilo que vive e que é criado e que cultiva, né, todos esses comportamentos. E a única forma de mudar isso é por meio do conhecimento que é adquirido, que vai envolver a formação de princípios, a formação do que é certo ou errado, da índole que a gente tem, né? E isso é um trabalho que não só envolve a sociedade, mas a família, a escola. Então, se existe qualquer chance da gente conseguir mudar para qualquer sociedade que seja, vai ter que ser por educação, né? Então, no caso, quando você fala de um futuro pessimista, né? Eu li o seu livro, eu te falei, eu sei exatamente o que você quer dizer. Poxa, quando você associa o Estado a possibilidade de deter o poder do que fazer com a moeda, inevitavelmente medidas muitas vezes voltadas para conseguir um benefício de curto prazo para si, com uma narrativa de ajudar a sociedade, acaba punindo aqueles que mais se dispõem a ajudar. E no longo prazo isso acaba tirando o valor da moeda e fazendo com que as pessoas tenham menos riqueza, menos oportunidade, menos previsibilidade, porque não conseguem mais ver o futuro de forma tão certa. Por outro lado, cara, o que eu vejo é o seguinte: existe um poder assimétrico que uma pessoa pode fazer na vida de outras pessoas. Então, você sabe disso, por exemplo, você produz conteúdo, o Malu produz conteúdo aqui. Então, você já parou para pensar o quanto que a vida de vocês hoje, se vocês tivessem decidido fazer outra coisa, o quanto que você teria impactado a vida de outras pessoas? Muito negativamente, menos, né? Negativamente, porque vocês não teriam feito todo o caminho que vocês seguiram. E às vezes você pensa, cara, pega um Elon Musk da vida, um Jeff Bezos, né? Esses caras são muito conhecidos por conta da operação gigantesca, do alcance mundial que eles fizeram. Essas pessoas, se não existissem, talvez a gente não tivesse Uber, talvez a gente tivesse décadas atrasada em relação ao uso da internet. A gente tivesse uma série de coisas que ainda seria antigo na nossa vida. E essas pessoas, elas tiveram um coquetel de habilidades comportamentais com conhecimento que fizeram elas serem capazes de conseguirem gerar esse valor de volta para a sociedade. Como assim? Quais são esses comportamentos? Poxa, o empreendedor, ele tem que ter um modus operandi de resolver problema. Então ele está o tempo todo vendo o que está acontecendo de errado, quais são as soluções que podem potencialmente resolver aquilo, o que dá para fazer melhorar na vida das pessoas. Mas ele tem que também ter garra, resistência a risco. São pessoas que, inevitavelmente, mesmo tudo dando errado, tem que continuar. E isso sendo feito repetidamente no longo prazo, mesmo que muitas coisas deem errado, poxa, alguma vez vai dar certo. E aí isso vai impactar muitas pessoas, né? Então, o que eu vejo é que quando a gente cria uma estrutura que é capaz de levar essas habilidades que mais são responsáveis por gerar riqueza, e quando eu falo riqueza, eu não quero dizer riqueza no sentido monetário. É riqueza de comportamento, é riqueza de não se colocar numa posição de vítima, buscar protagonismo, é riqueza de conseguir realizar os sonhos e ter liberdade para viver a vida que a gente quer. Pode ser que a gente esteja criando justamente uma operação em que vai criar várias dessas pessoas que reverberam e impactam exponencialmente. Sim. Então, quando eu olho para o Brasil, a gente tem, como o Bruno falou aqui, poxa, todos os atributos negativos possíveis olhando lá para frente. Porque da história do Brasil, de 500 anos para cá, foi basicamente a reprodução das mesmas coisas, mesmos comportamentos, né? Mas eu entendo que, às vezes, grandes mudanças, elas podem acontecer por poucas pessoas. E não necessariamente todas elas. Então, quando a gente fala de produzir conteúdo, começando com particulares, né? E às vezes as pessoas que a gente está fazendo isso, elas podem ser Brunos lá na frente, Malus lá na frente, e às vezes muito mais. Só que elas precisam ser dadas a chance de descobrir que elas podem sonhar grande, que elas podem não se prender àquilo que só a sociedade diz que elas têm que fazer de profissão, que existem muitos caminhos e que hoje, da forma tradicional de ensino, não são só os caminhos associados a você ter uma carreira sólida, você ir para o exército. Esses são caminhos,
que você pode seguir, mas não são todos eles, né? Existem outros também. E às vezes é isso que falta, abrir os olhos a respeito desses outros caminhos e dar as habilidades necessárias para prosperar nesses caminhos que geram esse efeito de reverberação, né? E no futuro traz a esperança de que o futuro pode ser melhor do que hoje. Eu vejo essa pergunta da educação e é super compreensível. A frustração e talvez até um pouco de não esperança com o que vai acontecer com o país. Mas eu vejo esse ponto de educação sob duas perspectivas. A primeira é, inclusive, nós atuamos diretamente nisso com a criação do programa da Jovens for Schools, que é justamente por meio do desenvolvimento de algumas habilidades, você gerar crescimento, desenvolvimento e prosperidade, e isso vai levar essa pessoa num lugar mais privilegiado de informação ao ponto de adquirir maior inteligência e com essa nova inteligência, com mais experiência prática, ele produzir, até mesmo produzir conhecimento, por que não dizer isso? Mas eu entendo que quando a gente olha para a educação no Brasil como um todo, numa outra perspectiva sobre a capacidade, falando de raciocínio lógico, de conhecimento de matemática básica, nós realmente falhamos como Brasil. Quando a gente pega os números comparado com países da OCDE, por exemplo, a gente realmente fracassou como país. É óbvio que na nossa atuação como programa Jovens for Schools, quando a gente faz uma separação das escolas particulares e do ensino público, existe uma diferença bastante relevante. Na média, somos muito ruins como país em termos de resultados. Por outro lado, eu vejo que aí é bastante simples o exemplo que eu vou dar, mas dá para compreender a incapacidade, muitas vezes, do brasileiro de interpretar uma mensagem simples. É muito comum, acho que todo mundo ficou viciado em ler comentários, né? Não sei se sou só eu, mas a gente... Deprimente. É deprimente, mas infelizmente a realidade, a gente entra num post e às vezes a gente gasta mais tempo lendo os comentários. E às vezes cria uma indignação tão grande porque a pessoa passou uma mensagem absolutamente clara. Você tem ali a tese... a antitese e a síntese, está muito claro. O contraponto e a própria pessoa desenhou com as palavras. E você entra nos comentários... e ninguém entendeu nada. E aí eu falo, não é possível que essa pessoa interpretou dessa forma. Então, ao mesmo tempo que nós, a partir da criação das jovens, nós oferecemos um caminho que, por meio do desenvolvimento de algumas habilidades, nós vamos gerar prosperidade, a pessoa vai desenvolver habilidades empreendedoras, ela vai ser mais capaz de gerar riqueza e gerar crescimento onde ela está, criando sua própria empresa, ou sendo especialista, um médico, um advogado, o que quer que seja. Por outro lado, como o Brasil, na média, eu sinto que nós falhamos na construção do raciocínio lógico, numa capacidade de formular uma informação, de interpretar um texto. Imagina como essa pessoa interpreta a vida e a realidade ao seu entorno. Sim. Se ela não compreende uma mensagem simples, imagina os problemas complexos da vida, imagina um confronto dentro do seu próprio lar, da sua casa. Então eu vejo que se a gente conseguir resolver esse outro lado mais complexo na educação, em especial no ensino público, eu vejo que a gente tem um caminho para, como Brasil, nós crescermos, prosperarmos e sairmos desses números que são tão desanimadores. Então, eu vejo sob essas duas perspectivas aí esse ponto da educação. A minha frustração com a educação no Brasil, ela pode ser dividida, né? Porque naquilo que depende do governo, eu sou absolutamente cético com mudanças. Total. Até porque que interesse um político tem de dar mais educação ao povo que com mais educação pode não elegê-lo? Não é? Fica mais complexo se você der educação para as pessoas. Então, acho que pelo governo o que eles vão dar é doutrinação e não educação. Agora, por outro ponto, até em escolas particulares, a minha frustração vem do ponto de que, vou até citar aqui uma frase do Sêneca, que foi dita há 2000 anos. Não aprendemos para a vida, mas para a escola. Então, você vê o aluno ele estudando uma série de coisas, muitas vezes não aprendendo aquilo, e no final ele não estuda coisas que ele vai utilizar durante a sua vida. Como, por exemplo, a educação financeira. Porque hoje, com revolução tecnológica, o que a gente deve ver cada vez mais são pessoas que se formaram para fazer um certo trabalho, mudando de profissão várias vezes ao longo da vida. Agora, o que não muda do início ao final da vida é que essa pessoa vai usar dinheiro no dia a dia. Que ela aprendeu o que é uma taxa de juros, como é que funciona o juro composto, por que uma dívida é ruim por conta do juro composto, a destruição, ela entende o que é inflação, o poder nocivo daquilo, como se proteger, como investir o dinheiro, como é que ela faz um orçamento básico. E eu na escola não vi nada disso, absolutamente nada. Até no meu livro, na parte final, é até interessante isso, né? Porque muitas pessoas me falaram de um apêndice que eu quase não escrevi. Mas lá eu botei o que eu achava que era uma educação útil, se eu fosse pensar em vida. Tô falando que, cara, você aprender a fazer matriz em matemática não é interessante. Eu acho que é pro raciocínio, né? Embora eu não lembre mais como faz. E talvez você não precise, né? Já que você tem
Mas o ponto internet. indiscutível, e há hoje em dia, mas o ponto indiscutível é que tem coisas na escola que vão ser valiosíssimas. Eu chamei de trivium, né? Porque antigamente tinha o trivium e o quadrivium na educação clássica. O trivium, pra mim, seria a pessoa ser capaz de interpretar um texto. E na internet, acho que poucas pessoas são capazes de fazer isso. Você falou isso, eu tava lembrando de uma vez, tinha uma matéria falando que o Elon Musk, né, através da Starlink, tribos na Amazônia começaram a ter acesso à internet. E aí a matéria falava sobre como os anciãos da tribo falavam, olha, tá ruim aqui porque os jovens não querem mais caçar, não querem pescar, não querem plantar, só ficam acessando a internet e vendo pornografia. E aí eu falei, nossa, muito parecido com o que acontece na nossa sociedade, né? Sim. Os jovens neném, etc. Aí eu fiz um post explorando esse ponto. E aí um dos comentários, eu até fixei, porque eu achei muito absurdo aquilo, era um cara falando assim... Quer dizer, então, que se a internet fosse do governo, isso não teria acontecido? Tipo, como se estivesse atacando a internet do Elon Musk. Ele tava puto, porque o Bruno, teoricamente, estava atacando o Elon Musk. Eu peguei aquilo e falei, meu Deus, cara. O cara pegou a interpretação. Meu único comentário embaixo foi assim, meu Deus, cara. Aí todo mundo, cara, volta pra escola. Então tem que ser capaz de interpretar texto. Você tem que ser capaz também de criar um texto para que as pessoas possam interpretar. Então, interpretação de texto, redação e matemática básica, porque em educação financeira essencial. eu vejo o quanto faz falta as pessoas não terem instintivamente a noção de que, olha, se você tem uma relação de preço-lucro da empresa e o lucro aumentou, o denominador aumenta, a relação fica menor. E quando você fala isso, cara, nossa, calma aí, mas explica de novo. Né? Ele não lembra desse tipo de coisa. Então, matemática até a 6ª série é hiper importante. E aí depois no quadrivium, eu falava algo que é muito parecido com o que vocês pregam. Eu falei, cara, tem que ter educação financeira, o cara tem que saber um pouquinho de contabilidade para ver um DRE de uma empresa, por exemplo, se ele for um empreendedor. Além disso, ele tem que ter uma oratória boa, porque geralmente essas coisas maravilhosas que você citou aí, que facilita a vida de todo mundo, é um bando de gente inteligente reunida em torno de um propósito. E geralmente tem um líder falando, cara, o propósito é esse. Esse cara, para conseguir inspirar as pessoas, geralmente ele é bom em oratória, ele também entende o básico de gestão de pessoas, ou seja, de liderança, de inteligência emocional. E o último ponto é que eu falei, esse cara tem que ser capaz de vender também. Porque você tem que vender a ideia para os outros. E aí eu coloquei isso na apêndice e muita gente falou, cara, isso é muito bom. E aí quando eu vi o programa de vocês, eu falei, eu nunca conversei disso com o Breno. Mas ele teve uma ideia muito parecida com esse programa da Jovens for Schools.